Fala pessoal, a paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao Fala Denão podcast, nosso episódio número 2, um podcast para a gente conversar, trocar ideias, responder perguntas, interagir. Tem um convidado maravilhoso, especial na mesa, mas eu quero convidar você a ser o terceiro convidado, a interagir com a gente, a se sentar nesta mesa por meio das redes sociais, mandando aí o seu comentário, a sua pergunta, que é muito importante para nós, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixa seu comentário, que é importante para nós, inclusive deixe sugestões para novos convidados aqui no nosso podcast, tá certo? Eu já quero aqui apresentar com muita alegria mais um amigo. Essa mesa é um lugar de amigos, né, de conexões. Falar que ele é um amigo é muito pouco, né? É um amigo, é um mentor, é um pastor, é realmente alguém muito importante para a minha vida, para o meu ministério. E está conosco aqui na mesa ele, Pastor Bisnaga. Cara, obrigado aí, desde já, aqui, logo de início, pela sua participação, para aceitar o nosso convite. Fala, Denão. Todos que estão ouvindo, assistindo. Muito bom poder estar com você nesse projeto. Que legal. Poder essa manhã a gente compartilhar algumas experiências, histórias. Vai ser um bate-papo legal. Maravilha, pastor. Eu preciso já de início aqui dizer o seguinte, mostrar aqui já de início a minha gratidão. O pastor Bisnaga, ao longo de acho que mais de 10 anos, né? Nós estamos caminhando juntos aí e são pessoas que Deus coloca na nossa vida e desde sempre nos ajudando, nos aconselhando. E na pandemia, eu preciso dizer isso, que muito da comida que chegou na pandemia na minha mesa foi por causa desse cara. Esse cara é top, esse cara é 10. Pastor Bisnaga, para explicar aí, a gente tem muitas pessoas nos assistindo, que vão assistir, eu sempre começo com a apresentação aí do convidado. Por que Pastor Bisnaga? Da onde é que surge isso? Tá bom? Da onde que surge isso, Pastor Bisnaga? Então, Denão, meu nome é muito complicado, né? Com W, cara. É o Anderson, mas a maioria aí me chama de Wanderson. Então, nessa dúvida de Wanderson e o Anderson, outros me chamam de Anderson. Aí um dia na reunião de obreiro na nossa igreja sede, o pastor Paulo foi me chamar para dar um aviso do departamento dos adolescentes, ele esqueceu o meu nome, né? E aí ele olhou para mim, eu estava na porta da secretaria, ele falou, o Bisnaga, Bisnaguinha, vem aqui. Aí, beleza, ele é você mesmo. Aí, quando eu cheguei lá no púlpito, ele olhou para todos os pastores e falou, cara, não parece uma bisnaga? Aí, pronto. Aí ficou Bisnaga, e aí foi assim que aconteceu. E pastor Paulo, para quem não conhece, pastor Paulo Freire, presidente da AD Belém Campinas. Pastor, o senhor conta nos testemunhos do senhor, nas pregações, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre sua conversão. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, até para as pessoas entenderem de onde que vem, quem que é essa pessoa, como é que surgiu. Fala um pouquinho da sua conversão para nós. Então, Dana, eu não nasci num lar evangélico, né? Meus pais não me ensinaram o que era evangelho. E assim, eu ia para as quermesses só para ganhar o frango e a garrafa de vinho que geralmente tinha no sorteio lá. E aí a minha avó se converteu nos anos 80 na Igreja do Evangelho Quadrangular. E assim, ela era muito católica e de repente ela ficou muito crente. Então ela queria arrastar todo mundo para a igreja. E aí, eu comecei a frequentar assim lá nos anos 86, 87, um pouquinho de escola dominical. Mas só a escola dominical também. Na Quadrangular? Na Quadrangular, na rua Delfino Sintra, aqui no centro de Campinas. Só que quando você chega com os 11, 12 anos, você não quer nem saber de escola dominical, de igreja, nada. E aí, cara, muito solto, pai e mãe. Na verdade, mãe, né? Porque meu pai foi embora, eu tinha 8 anos. E aí, minha mãe também não levava pra igreja e tal. Aí eu conheci o mundão, cara. Aí, cabeça pra baixo. Foi onde eu conheci o rap, né? E aí eu falo da largatixa na parede, a largatixa na parede. Racionais. E aí, Racionais, tá aí DJ1, Black Mad, Zimbabwe, Chique Show... Melô do Círculo de Oração, que era Ruth, Carolina, Beth, Josefina, Marcela, Ivete, Rosa e Regina, pam. Era assim que funcionava. Só que é o seguinte, o mundão, ele apresenta, assim, pra gente coisas coloridas. Uhum.
que quando você está de cabeça lá no mundão, você começa a perceber que as cores passam muito rápidas. E aí vem o cinza da solidão, do vazio, né? Que todo ser humano sente dentro de si um vazio que só pode ser preenchido por Cristo, né? Então a minha avó pregava o evangelho, minha avó aí vai para a Assembleia de Deus, e aí ela ficou mais assim, mais malucona ainda, e chapou mesmo de vez. Mais assembleano, Aí não. virou a irmã Maria do Coque. Aí o negócio era tenso, porque, meu Deus, revelava tudo pra véia, mas não podia fazer nada, se nem crente era, ela já, ó, Deus te viu lá, hein? Bom, mas viu aonde? Não tem Instagram, não tem nada, cara. E aí ela vinha falar de Jesus, eu cantava rap pra ela, né? Véia louca, presta atenção, esse bagulho de crente não é comigo, não. E ela virava e falava assim, não adianta escapar, Jesus vai te pegar. Cara, eu ficava imaginando Jesus descer do céu pra me pegar, cara. Aí eu falava, minha avó tá louca. Mas aí ele usou uma situação pra me pegar, né? Que eu não queria falar aqui ao vivo. Fala aí, fala né? tudo, não esconda nada. Não, aí a polícia me pegou, né? Jesus usou a polícia pra me pegar. Lógico, não tava fazendo nada, né? Porque uma coisa assim, a gente foi criado numa casa simples, numa família simples, mas a gente sempre foi ensinado a nunca pegar uma moeda de ninguém. Então a gente sempre... a polícia pegou porque a gente estava bagunçando e uma casa tinha sido roubada, a gente estava perto, aí a polícia foi lá, levou a gente, aí a mulher da casa falou, não, pelo amor de Deus, não é isso não são eles, tal. Mas foi legal porque lá dentro da viatura eu fiquei imaginando a veinha lá dentro, né? Jesus já te pegou, Jesus já te pegou. Dá até um rap, né? Jesus já te pegou, mas tudo bem. E aí, cara, eu fui pra igreja, dos 12 a 15 amigos que a gente andava no mundão, 4 se converteram. Um deles é o Julinho. Um deles é o Júlio, da Elite. Júlio da Elite e o Julinho. Não, o Julinho não. Carequinha Julinho não, Carequinha vem depois. O Julinho da Elite, o Ronaldo Murbach, que depois, por muito tempo, foi... Agora já está na reserva, mas foi policial. O André, o apelido dele é Bodinha, congrega na Nazareno. E o pastor Cristiano, que é pastor aqui no Amanda, da Adebras. E aí o pastor Cristiano e os outros dois foram atrás de mim numa quermesse. Eu tava muito louco aquele dia. Tinha bebido, tinha usado tudo que não podia. E aí tinha um colega meu chamado Toninho Cascão. Pensa num cara ruim, velho. O Toninho Cascão foi sair com uma menina. Aí ele olhou pra mim e falou, Catatal, eu vou sair com uma menina aí, cara, fica com meu revólver. Falei, demorou, daí. Aí fiquei o valentão mesmo. E aí eu tava dentro, assim, dentro da quermesse, aí eu saí pro lado de fora da igreja, fiquei numa moita, escondido, né? Quando eu vi 3 sombras assim no muro, eu falei, é polícia, agora já era. Mas na verdade não era polícia não, cara, eram os 3 com a Bíblia na mão, saíram do culto, foram atrás de mim na quermesse e falaram de Jesus pra mim. Olha só. Aí eu falei pra um deles assim, eu falei, cara, sai daqui que eu vou atirar, eu não gosto de crente. Aí outro falou assim, cara, você pode até atirar em mim, cara, mas uma coisa é certa, Jesus te ama. Aí ele perguntou, que calibre que é esse daí? Eu falei, é um 22. Ele falou, tem uma 66 aqui. Eu falei, pô, esse cara tá louco. Eu que bebo, o cara fala que tá armado, mano. Que crente que é esse? Aí ele falou, não, cara, meu 66 aqui é a Bíblia. Amanhã, tal hora, a gente passa, vai pra igreja e... Acho que você até conhece a igrejinha lá do Boa Vista, que uma vez fizemos uma gravação lá. E aí, no dia seguinte, cara, quando eu vi, eu já tava pronto pra ir pro culto. Na verdade, eu tava tomando banho pra ir pro rap, né? Pro baile, né? No famoso trailer do Mangolo. O Mangolo era um cara que tinha no Boa Vista lá. E aí, fui pra igreja, cara. E aí, quando eu chego, sento no último banco. A pastora que tava pregando era a pastora Maria. E ela pregou sobre, ainda que o teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. E a mulher começou a falar minha vida, cara. Eu fiquei bravo com os meninos. Eu falei, cara, vocês caguetaram minha vida pra irmã, velho. Ela falou assim, não. No meio da mensagem, ela parou e falou assim, tem um jovem que entrou aqui, que tá doidinho pra aceitar Jesus, mas o diabo falou que você vai cair aqui na frente. E eu ouvia, cara. Você vai cair lá na frente, endemoniado, você vai passar vergonha. Aí ela falou, não, Deus tá te convidando. Aí pronto, cara. Aí me entreguei pra Jesus no mês de, se eu não me engano, de fevereiro, março, mais ou menos, de 91. 91, E aí me batizei em agosto de 91, nas águas. Depois, em setembro de 92, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aí eu fui para a Assembleia de Deus junto com a minha avó. E
93 conheci a Josi. Aí pronto. Calma aí que a gente vai chegar aí. Espera um pouquinho. A gente já vai chegar aí. Pessoal, ó, o nosso podcast hoje tem um oferecimento da Pratis Customs. Customs, como é que fala esse nome? Pratis Customs, que é uma empresa de tapeçaria automotiva, cara. Esse cara faz de tudo, do carro mais clássico, carro antigo, carro moderno, assoalho, forro do teto, banco, com ótima qualidade, tá bom? Dá uma olhada aí no Instagram, Pratis Customs, e você vai ter acesso a tudo que esse cara faz, a todo o trabalho do meu brother Lucas Pratis. E também, @Tel3Fone, tudo em celular, tudo em smartphone, acessório, manutenção. Fala com meu amigo Júnior na Tel3Fone, venda de aparelhos também com ótimas condições. São estes os parceiros do nosso podcast. Temos aqui a participação da Jaci, lá de Souzas, mandando aí um abraço para nós. Jaci é fera. Jaci é fera. E Jaci também Ronaldo. Isso, Matheus D. Bisnaga é show demais, ao mesmo tempo engraçado e sábio. A pregação dele é muito top. Pessoas participando aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho Olha, Matheus. sobre pregação. Aí quando que você conhece a Josi? Fala um pouquinho dessa experiência do batismo do Espírito Santo, que ela é legal, cara. Tá, antes eu quero mandar um abraço pro Lucas da Prates, que ele reformou todo o meu sofá. Ah lá, ó, tá vendo? O cara é fenomenal. Ou seja, não é tapeçaria automotiva só não, é muito mais. O cara é top. Então, Denão, aí eu aceitei Jesus nessa igreja, que é a Quadrangular, lá em Campinas. Uma igreja maravilhosa que me ensinou muitas coisas, desde o discipulado. Uhum. E... Só que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, assim, eu senti um desejo de ficar na Assembleia de Deus, até porque eu odiava a Assembleia de Deus, cara. Eu não gostava, eu achava um absurdo o povo ficar pulando e tal, aquela coisa toda. E eu, assim, achava que... A Quadrangular era mais sossegadinha? Era mais tranquilo. Não que a Quadrangular mais sossegada. O pastor que na época estava lá era um pastor mais tranquilo, né? Ah, tá. Assim, mas a Quadrangular existe, as manifestações, dons espirituais, a coisa maravilhosa. Tanto que eu prego até hoje na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas aí, aquele negócio do batismo com o Espírito Santo e tal, eu morava junto com a minha avó naquela época e ficava mais perto da Assembleia do que eu vir para Quadrangular. Então aí eu fiquei na Assembleia de Deus e tal, com a minha avó, mais ou menos um ano, até eu voltar para Boa Vista, na casa da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Tem irmão que caiu aqui, glória a Deus, né? Só de falar de unção, já se manifesta ali, irmão. E aí, cara, aí foi... A experiência com o batismo do Espírito Santo foi top demais, porque eu saía do culto e ia pros baile rap, velho. Você ia pro culto e pros bailes. Até 9 horas no culto. Isso 9h10, já depois de você ter convertido. Depois dessa experiência que você falou. Já Depois batizado disso. nas águas, tudo. Tá. Só que eu não tava assim, naquela verdadeira conversão, né? Uhum. Assim, eu me batizei, a meninada batizou, fui também, batizei e tal. Mas nesse processo, cara, até eu ser batizado com o Espírito Santo, ainda eu dava aquelas navalhadas, né, cara. velho? Podia escutar um rap que a perna já mexia, velho. Então, assim, até as 9 eu ficava no culto, 9h15 eu estava no baile rap. Aí a galera falava assim, você não virou crente, cara? Eu falei, cara, eu virei até as 9, agora 9h10, 9h15 eu tô nos baile rap, né, mano? Então aí o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi muito legal, porque eu tive um sonho, cara. O sonho foi top. Eu estava em cima do muro da casa da minha mãe, isso foi no dia 5 de setembro de 92. E aí, cara, eu não pulava nem pra rua e não pulava pra dentro de casa. Então aí, cara, no muro eu sonhei, eu vi meu lado esquerdo os céus abertos e uma pomba, cara, gigantesca, batendo as asas. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô em cima do muro, lá é o Espírito Santo, no sonho. E aí quando deu aquele clarão, cara, aquela luz me pegou em cima do muro, no sonho eu fui batizado com o Espírito Santo. No sonho. No sonho. Falando em línguas, acordei chorando. Cara, eu falei assim... A última que pode saber desse sonho é minha avó, cara. Porque se ela souber desse sonho, ela vai me perturbar, cara, para eu ir atrás desse negócio de poder, essas coisas. E aí foi legal porque eu acordei 10 horas, era um sábado, tava de folga do trabalho. Cara, 10h05 toca o telefone, mano. Não tinha celular naquela época, assim, era o telefone fixo. Aí eu atendi o telefone, quem que era? Dona Maria do Coque, velho.
Dona Maria do Coque veio. Oi, meu filho, pai do Senhor, vó, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela, Deus não está te mostrando nada em sonho, não? Eu falei, rapaz do céu, esse Jesus caguetou para ela, né? Pensei nem de mim, adolescente, né? Falei, vó, Jesus tem mostrado muita coisa para mim, né? Eu falei, mas e a pomba grande e tal? Eu falei, vó, tive um sonho assim e tal. Ela, então, você vai ter que me levar hoje na Assembleia de Deus, cara. Tá tendo o congresso da UMADC, que era o congresso de jovens da Barão de Parnaíba, aqui na Madureira de Campinas. Eu falei, vó, eu vou com meu amigo Marcão. Marcão é meu amigo até hoje, cara. Marcão é gente boa demais. Eu vou com o Marcão, deixo a senhora na igreja, de lá a gente pega o ônibus e vamos pro shopping, Guatemi, dar um rolê, né? Cara, esse Marcão tem uma ideia, velho. Isso que eu falo pra você, velho. Não vai em certas ideias que dá ruim, velho. O Marcão falou, cara, vamos ficar aqui na porta tirando sarro dos irmãos, cara. Ficamos do outro lado da rua da igreja, tirando sarro dos irmãos que chegavam. Aquelas irmãs com o cabelo no pé, ele ficava Rapunzel, joga trança, Rapunzel. Aí vinha aqueles carros da época, né, de crente, Caravan, Belina, Corcel 2. Passat, Brasília, Variante. Aí descia o pai, a mãe, 15 filhos, instrumento de sopro. Você falava, cara, uma igreja de 4 rodas, né, velho? E o Marcão tirando sarro. Só que tem uma coisa, hein? A igreja começou a orar. Olha aí. Receba esse remefrai que é forte. A igreja começou a orar, cara, e a gente que estava do outro lado da rua não escutava barulho de glória a Deus, aleluia, de oração. Cara, parecia o barulho de muitas águas, velho. Parecia assim, sei lá, um rio. Pegou a gente do outro lado da rua. O Marcão começou a falar, mano, tá acontecendo alguma coisa lá dentro. Precisamos entrar lá dentro para resgatar sua avó. Só que aquilo lá foi atraindo a gente pro outro lado da rua, pra calçada da igreja. Entramos para dentro do pátio da igreja. Aí a gente queria ver o que estava acontecendo lá dentro. No corredor tinha um vitrô, eu não alcançava. O Marcão também não. Porque o Marcão é menor que eu. Você já é pequeno, imagina o Marcão. Aí eu dei selinha pro Marcão, o Marcão colocou a cabeça na janela. Quando ele colocou, velho, ele deu um grito, um berro que eu lembro até hoje. Ele gritou, vamos embora que o negócio pega. Eu falei, mano, que negócio, velho. Aí ele falou, onde sua avó roda e rela, todo mundo roda e fica rodando também. Eu falei, pô, cara, tem que tirar minha avó de lá, mano. Falei, vamos pela porta principal. Quando eu coloquei a cabeça para espiar, cara, um irmão chamado irmão Diácono, né? Irmão Nicolau. Hoje ele é presbítero do Vila Nova ali. Cara, ele era ex-lutador de boxe, roqueiro, drogado, orelha... O cara era um monstro. Meu, esse cara me pega pela camisa, cara, me levanta e diz assim, ó, lugar de jovem é lá dentro, pode entrar. E me empurrou, cara. Quando ele me empurrou, eu esbarrei num irmão chamado irmão José Ferreira. Eu nunca tinha visto esse irmão José, cara. Quando eu relei esse irmão José virou falando em línguas e disse assim, te coloquei aqui dentro, porque hoje se cumpre o meu sonho na tua vida, te encherei com o meu espírito. Meu Deus. Cara, na hora eu falei, me descobriram. Virei para fugir, o Nicolau na porta. Aqui não, tipo, você não vai sair. Aí o Marcão teve uma ideia. Só para finalizar, o Marcão encontrou 2 lugarzinhos na galeria. E aí... Júlio César e Marlene cantando, cara. Meu a Deus dupla da época. Véio. Cantou um hino chamado Filho Meu, tem visto a dor que foi o que aconteceu contigo. Chora agora, deixa lágrima rolar, fala em língua estranha, sabe que te acompanhará, te abandonará, seu Deus, forte, eu te livrei da morte. Quando falou livrou da morte, cara, o Marcão começou a chorar. Jesus me livrou da morte. Aí eu falei, cara, eu não consigo ver ninguém chorar, que eu choro também. Comecei a chorar e aquela coisa toda. Quem que vai pregar? Pastor Nildar Santos, era pastor Napoleão. Ele olha na galeria e fala assim, cara, tô vendo um homem de branco que diz que vai me batizar com o Espírito Santo agora, centenas de pessoas com o Espírito Santo. Ele só disse assim, ó, receba o Espírito Santo. Mano. Na hora que ele falou isso, lá na segunda galeria, mano, senti uma brisa bater no meu peito, Jesus me batizou. 40 minutos depois que o culto acabou, minha avó tentando me controlar. Fui procurar... A avó tentando controlar, ele entrou para controlar a avó. Aí foi o contrário. Aí minha avó gritava, Jesus batizou meu neto. Fui procurar o Marcão, velho. O Marcão tava no colo do Nicolau, aqui em cima. Jesus encheu o vaso, que era pequenininho, foi rápido, né? O vaso era pequeno. Cara, esse Marcão caiu lá. E aí o Nicolau gritando, Jesus, já vi de tudo, batizar, pequenininho a primeira vez, aquela coisa toda. E aí foi assim, cara, voltamos para casa de ônibus, falando em línguas no ônibus, aquele poder. Cobrador querendo parar na delegacia.
Aí foi o legal. Minha avó pegou a Bíblia e dentro do ônibus começou a pregar. Falou, gente, meu neto e o Marcão não estão bêbados, nem drogado, nada. O que eles estão vivendo Joel capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que top. Então a veinha já pregou dentro do ônibus, foi top, mano. Que da hora. Foi mais ou menos assim. Tá, a gente falou da sua conversão, essa experiência de batismo com o Espírito Santo. Quando que entra, vamos dizer assim, você tinha noção, hoje, você prega no Brasil todo, conhece no Brasil todo, você tinha noção lá naquele momento que você chegaria nisso? Lá naquele momento, Deus te falou alguma coisa que ia te usar na palavra, que ia te levar? Porque sempre tem isso, né? Sim. Vou te usar, vou te levar. Já tinha lá naquele momento, naquele início lá? Então, Denis, se você olhasse da onde eu vim, da onde eu saí, aonde eu estava, para que tudo tivesse acontecendo o que está acontecendo hoje, era improvável. Uhum. Pai num pastor não era. Pai com influência na igreja, obreiro, algum parente na igreja de influência. Nada a ver. Nada a ver. O que rolava, e eu acho que isso é muito legal. Nos dias que não tinham cultos na igreja, lá na casa da minha mãe, onde é a cozinha, hoje tinha um quartinho 3x4. Aonde a gente, no dia que não tinha culto, se reunia lá. Eu, Cristiano, Ronaldo, André, o Marcão, Julinho da Elite. Então a gente se reunia lá e fazia o nosso devocional. Certo. Que nem tinha esse nome, né? Não, era nosso cultinho. Uhum. O que a gente fazia ali? A gente combinava, tal culto você traz a palavra, você canta. Aí pegamos um púlpito de madeira. Olha só. E naquele quartinho, aí depois ia lá mais alguns jovens da igreja mesmo, que tocavam. E ali a gente fazia o nosso devocional. Foi mal barato. Posso contar essa? Vamos Claro, uma brecha aqui. fica à vontade. Na casa de trás morava um japonês. Só para te avisar que o inimigo está se levantando aqui, o Matheus falou que você é ponte pretano roxo. Eu sabia que o inimigo não ia ficar quieto, ia ficar furioso. O Rafa e a Maeli lá de Jaguariúna mandando um abraço também. Um abraço para Rafa e Maeli, valeu. Então, Matheus, eu sou campeão. Um abraço, deixa eu ver isso. Na casa de trás da onde eu morava um japonês, cara, Fabinho. Cara, e quando Jeová pegava a gente naquele quartinho lá, cara, começava línguas e bater um pé e aquela... Era Hammerfly. Um dia eu chego na escola e, cara, preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, Fabinho. Ele falou, cara, você tá escutando lá perto da sua casa um barulho? Eu falei, não, Fabinho, o que tá rolando? Ele falou, cara, tem espírito lá. Tem espírito lá. Os índios. Eu falei, índio? Cara, é lá e tal. Eu falei, legal. Aí eu falei, cara, não é índio não, cara, é culto. Aí ele, pô, então é você? Eu falei, sou eu, cara. O japonês ficou o olho aberto, literalmente um japonês. Conseguimos abrir o olho de um japonês. E ele ficou muito curioso. Depois ele foi conhecer o evangelho através desses cultos lá. Disso. Então a gente fazia o nosso culto lá, Denão. E aí, assim, o que rolava nesses cultos, cara? Rolava, assim, sonhos. Uhum. De onde a gente gostaria de chegar. Certo. Se você falasse assim... Esses sonhos você influenciados em quem? Inspirados em algum pregador da época? Na época, os pregadores, né, cara? Napoleão, Gesiel, Takayama, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos. Eram os pregadores da nossa época. E então, aí assim... vocês olhavam e... A gente olhava, queria pregar igual, copiar... Nós estamos falando da época da fita cassete, hein? Fita cassete. Fita cassete. E a gente assistia os vídeos da época dos Gideões, cara. Sim. Então, nossa época, a gente queria ser... A gente até imitava, assim, sim, no sentido de querer ter já a mesma imitou forma uma pregação, de pregar, tal. Já imitou? Nunca copiei, mas sempre, glória a Deus, que vai, recebo o Hammerfly. Mas, assim, a gente era adolescente. Uhum. Por isso que eu falo que a importância de uma influência na vida do adolescente, que vai aproximar ele de Deus. Porque hoje parece que a meninada está procurando referências. Sim. E está difícil encontrar. Sim. Você pega no YouTube aí uns evangelhos muito mimimi, tipo, cara, não muda a vida de ninguém. O evangelho é para mudar, meu. Se não mudar, não é evangelho. Então, o que acontece?
A gente, nesses cultinhos, a gente nunca sonhou assim e almejava de explodir, essas coisas, nada. O que a gente queria era ter nosso espaço na igreja, pregar, almas se converterem, enfim. Ser usado por Deus. Ser usado por Deus. Só que geralmente nesses cultos, Deus sempre usava alguém e falava: Era aí que eu queria chegar. levarei vocês para tal lugar, colocarei vocês no meio de pessoas, de príncipes de Deus. Cara, eu nem sabia que era príncipe de Deus, que Deus ia levar. Nada disso, nada, de boa, nada. Só que as coisas de Deus, cara, elas vão acontecendo de uma forma natural. Nada de forçar barra, nada de puxar tapete de ninguém. E eu vou falar uma palavra aqui que pode ser até pesada. Manda ver. Nada de ficar puxando sardinha, ficar lá... Adulando. Ninguém, cara. Quando o negócio é de Deus, Deus faz com que as pessoas enxerguem na sua vida... Olha aí. Entendeu? Algo diferenciado. E aí comecei. Nesse processo de adolescente, o que acontece? Eu, com 17 anos, recebo do pastor a oportunidade de liderar os adolescentes da Vila Boa Vista. Com 17 anos. Então, essa questão de liderar adolescente, falar com adolescente, não começou depois de casado. Já na Assembleia. Assembleia do Belém, do Boa Vista. Então, o que a gente fazia? Devocional com os adolescentes, que na época nem era devocional, era o nosso momento. Culto ao ar livre, que adolescente fazia muito culto ao ar livre. Saía para passear, bosque, taquaral, com a meninada. Era a nossa diversão na época. E aí eu fui ajudar o pastor João Moraes, né, que hoje é pastor de uma das nossas igrejas, a cuidar dos adolescentes. E aí começou. E aí, cara, as coisas foram acontecendo naturalmente. De adolescente fui ser líder de jovem. E aí, depois de líder de jovem, eu fui dirigir igreja. Então, fui pastorear Parque Shalom, Vila Francisca, Vila Carminha, Parque Fazendinha. Fui ser segundo dirigente no Santa Bárbara. Então, assim, passei por todos os processos. Então, você liderou adolescentes ali no início da sua juventude, depois o ministério começou a acontecer na sua vida. Sim, fui separado para diácono. Ainda solteiro. Certo. Assim que o pastor Paulo chegou em Campinas, no dia 17 de agosto de 1992. Porque eu fui separado para diácono... Não, desculpa. 93 é um outro caso. Depois eu falo. 96. 17 de agosto de 96. Porque eu caso em dezembro. Então, 3 meses antes do meu casamento, fui separado para diácono. E aí, de diácono, fui já pastorear a primeira igreja. Né? Depois, fiquei um tempo no Parque Shalom. O pastor Agostinho me trouxe para o Padre Anchieta para ser o líder geral do setor. De adolescentes? De jovens. De jovens. Que aí era antigo setor 7. Certo. Então, fiquei 2 anos liderando os jovens ali, aí fazendo aqueles trabalhos, né? De setorial, dinâmico, aquela coisa toda. Aí apareceu a oportunidade de liderar, de pastorear a Vila Francisca. Vila Francisca. Você pastoreou quantas igrejas ao todo? Fui segundo dirigente no Parque Santa Bárbara e depois mais 4. 4 igrejas. Qual a importância que o senhor acha? Por que eu estou falando isso? Só para o pessoal entender, tá? Nós estamos diante de um dos maiores líderes de adolescentes dessa nação. Se a gente for fazer uma lista hoje de líderes de adolescentes que lidera, que prega, que conversa, que tem know-how, que tem base para treinar outros líderes, não dá para... Uma lista dos 5, não dá para tirar o pastor Bisnaga, com certeza. Ele está aí entre estes 5 maiores líderes de adolescentes da atualidade, principalmente em Assembleia de Deus, porque tem isso, né? Sim. A Assembleia de Deus ela tem uma identidade própria e que eu penso que é preciso ler cada ambiente que você está, né? Então, liderar e trabalhar com adolescentes na Assembleia de Deus é diferente de trabalhar numa igreja do Nazareno, enfim, qualquer outra igreja aí. Então, só para vocês entenderem, tem muitos professores de escola dominical que assistem a gente, às aulas, e, portanto, são líderes de adolescentes, professores de adolescentes. O pastor Bisnaga, hoje, é líder dos adolescentes do campo de Campinas, tá? Chama-se Adocamp. A gente já vai falar um pouquinho sobre este projeto, mas o que a gente está fazendo aqui é construindo toda uma história. Quer dizer, hoje o pastor viaja
o Brasil e o mundo já está chegando por aí já, né? Mas a gente percebe o quê? Tem uma história, tem uma trajetória, né? Porque o pessoal às vezes vê a pessoa no altar pregando diante de grandes multidões e fala, nossa, que top, que legal. Existe uma história, existe uma base, existe uma jornada feita até chegar aí. Qual que é a importância disso, pastor, para um ministério ser permanente, vamos dizer assim? Não é a palavra permanente que eu quero usar, mas consistente, né? Então, Denis, hoje as pessoas, a gente vê a gente pregando em alguns eventos assim, tops, né? Mas ninguém sabe o que você passou. Então, assim, as pessoas acham que você cai de paraquedas, né? Mas não sabe o que aconteceu durante todo esse processo para hoje a gente estar vivendo o que Deus prometeu lá atrás, né? Eu acho, Denis, que todo pregador, toda pessoa hoje que tem assim, uma certa influência, tem que passar pelo processo, por exemplo, do culto ao ar livre, entendeu? Porque eu não comecei pregando na igreja, comecei pregando na praça. Então eu carregava a caixa, eu colocava em cima de uma carriola, um carrinho de mão, o cabeçote da igreja, a gente montava, tomava chuva, tinha que correr com os instrumentos. Então, assim, não começou nos grandes eventos, começou numa praça. E aí, todo o processo de você liderar, todo o processo de você pastorear uma igreja, hoje, para mim, é de uma importância muito grande. Por quê? Porque isso trouxe bagagem, isso trouxe uma experiência. Então, muitos lugares que eu vou pregar, as pessoas às vezes, mas cara, você veio aqui pregar, meu? Cara, num lugar tão simples, meu, eu saí daqui. É muito gostoso isso, né? Eu não posso olhar para trás e menosprezar a história que Deus fez eu viver. Eu também não posso esquecer das raízes, de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Então, assim, hoje, eu, na frente do Adocamp, e às vezes tendo algumas oportunidades aí fora, é porque houve uma história, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo, cara, uma galera que começou, não estou falando mal, mas começou hoje e já quer estar lá em cima, já quer brilhar, cara. O cara não sabe o que é trocar uma fechadura de igreja, não sabe o que é trocar um vidro quebrado de uma igreja. O cara não sabe o que é você ter que, de madrugada, expulsar um demônio. Os caras não sabem o que é isso e às vezes está aí. Então, e principalmente, nós somos do tempo que não tinha rede social. Nada. Então, o crescimento de ministério naquela época, você fala assim, que um pastor Gilmar Santos estava estourado, ele estava de fato. Sim. Porque não tinha rede social. Não. Era de fita em fita. Fita em fita. Né? Hoje, com rede social, às vezes um vídeo de 15 segundos faz você aparecer para milhares de pessoas. Só que isso não é base de ministério. Às vezes eu fico um pouco preocupado, porque o que aparece rápido, desaparece rápido também. É o ministério explosivo, né? É isso aí. Então, assim, eu posso dizer que na época do pastor Gilmar, todos esses pastores aí da época, era o Espírito de Deus que soprava o nome mesmo, cara. Porque era fitinha, videocassete, né, os congressos da época, mas e os anônimos, que não eram tão conhecidos? Até teve agora, vamos falar de novo, teve o troféu Gerando Salvação aí, que distribuiu um monte de prêmio para um monte de gente, e uma das coisas que eu notei foi o seguinte, só tinha molecada lá. Pelo amor de Deus, irmão, só tinha meninada lá. Irmão, o anônimo é o que faz o ministério, é o pastor, que às vezes ele não está nem na rede social, mas ele é o pastor local, é ele que cuida, é ele que está lá 7 dias por semana, é ele que acorda de madrugada, é ele que cuida, né? Esse pastor não está no palco, mas de fato é quem faz o trabalho acontecer, né? Sim. Isso daí é uma questão que eu nem queria entrar, mas deixa eu falar. Entra. Não, assim, é mais ou menos que nem jogador de futebol, cara. Hoje eu vejo cada cara ruim jogando bola aí que você vê que é um empresário que está por trás. Isso, né? Então tem coisa que eu acho que é melhor ficar na boa, porque assim, acho legal, acho interessante. Não, sim. São referências, mas, cara, eu sou meio raizão ainda, né? Não, a minha preocupação não é nem criar polêmica nem nada, mas a minha preocupação é a seguinte, qual é a mensagem que nós estamos passando para essa geração? Estava até comentando com o Caio aqui, nosso técnico e nosso administrador aqui do podcast. Aliás, Hubble Podcast, se você precisar fazer um podcast, vem para cá. Da sua igreja, quiser gravar alguma coisa, vem para cá, que o estúdio é top.
a preocupação é a seguinte: qual é a mensagem que nós estamos passando para essa geração? A nossa geração era uma geração que caminhava junto com pastores, que caminhava junto a líderes. Nós estamos vendo uma geração agora que está sendo pastoreada pela internet. Nós estamos vendo uma geração agora, e aí eu gostaria que você nos ajudasse, já que você te apresentei aqui como uma referência de liderança, o perigo de lideranças escolhendo pessoas para cantar, para pregar numa festividade, num evento, sem olhar o passado, sem olhar de onde vem. Porque assim, o adolescente tem que respeitar o pastor, não tem? Sim. Vamos lá. Primeira coisa, só voltando um pouquinho atrás, eu tenho medo de algumas coisas que estão acontecendo, no sentido de que essa meninada nova pular etapas da vida. Isso, é disso que é aí que eu queria chegar. E o que acontece? Às vezes são forçadas a deixar de viver, por exemplo, a sua adolescência. Isso. Porque pais, porque alguém quer que viva o sucesso. Isso já aconteceu lá atrás, com pessoas que a gente conhece, que hoje estão longe da presença de Deus, estão em situações difíceis. Então, eu acho que o adolescente ele tem que viver a adolescência dele, tem que viver a fase dele, não pensar que ministério é dinheiro, deixar que a coisa aconteça naturalmente. E aí isso é difícil, né? A pessoa vai ser abençoada, mas não coloque isso em primeiro lugar. E aí as coisas vão acontecendo. Essa pessoa, esse adolescente que está começando agora, ele vai criar uma história, ele vai ter uma raiz, uma base. E lá na frente, cara, legal, vai dar tudo certo. Vai embora. O duro é quando é forçado. Esse é o meu medo, entendeu? Pular etapas. E tem uma outra coisa também que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, pastor. Como nunca as gravadoras estão pegando cada vez mais a meninada. Descobriu uma voz e tal. Só que acontece o seguinte, irmão, quando se trata de louvar a Deus, é uma guerra também, não é? Adoração é guerra. O problema é que se você não tiver um respaldo espiritual, é o que a gente está vendo, infelizmente. Gente que começa muito bem, daqui a pouco essa pessoa chega na juventude, ela desvirtua completamente da fé. E aí eu me pergunto, não teve cobertura espiritual? Quer dizer, é só subir no palco? Não é só subir no palco, irmão. Então, é isso que eu, assim, até quero dar uma dica aí, uma mensagem para toda a liderança. É o seguinte, hoje eu tenho visto meu chamado ser abençoado, aquela coisa toda, chamar de Deus a minha vida sendo abençoado. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho a preocupação de pedir a liberação, o sim do meu pastor. Então, assim, você quer um ministério abençoado? Obedeça o seu líder, o seu pastor. Ah, pastor, mas às vezes meu pensamento não encaixa. Meu irmão, sai fora. Você não tá na mesma visão que o seu pastor, na direção do seu pastor? Não faça as coisas assim, por guerrinhas. Seja obediente ao seu pastor. Por exemplo, eu gosto de pôr um tambor no meu devocional. Seu pastor não gosta? Cara? Tira o tambor. Você vai deixar de ser abençoado por causa do tambor. Porque meu pastor ele não quer que eu convido o fulano de tal. Não convido fulano de tal. Às vezes o seu pastor sabe de história que você não saiba. Então, assim, para ser abençoado, você tem que ter o seu líder acima de você. Obedeça o seu pastor. Cara, não tem coisa melhor do que você ser obediente à sua liderança. Deus vai com você, Deus vai te abençoar. Pastor, mas sei lá, eu tenho umas ideias. Conversa, se o seu pastor liberar, top. Se não, meu amigo, não faça nada contra a sua liderança. Você deixa de ser abençoado por Deus. Né? Quantas vezes eu cheguei no pastor Paulo, que é o meu pastor, eu queria trazer o fulano de tal. Não, esse eu não quero. Depois eu te explico. Na hora, já entendi tudo. Acabou, irmão. Não é não. Então, assim, o que eu estou vendo hoje, a meninada, é porque eu quero fazer desse jeito. Meu pastor não quer. Então eu saio fora, vou para outra que quer. Cara, vai. Assim, lá na frente a gente vai ver quem que vai estar com a razão, porque quem não obedece não prospera. Bom, encerrei essa parte aí, senão o Remefry vai virar aí, eu vou ficar nervoso, irritado, aí eu vou ficar nervoso, aí Isso, já começou algumas dicas aqui para lideranças aqui, tá? Que a gente tem que tomar esse cuidado também, de não colocar sobre o altar pessoas que não têm. Exige-se tanto do local, né? O adolescente tem que ser assim, para estar em comunhão, para não sei o quê. Quem vem também tem que estar, irmão. Porque aquilo que você coloca sobre o altar, você normaliza, certo? Sim. Se você coloca sobre o altar alguém que não... E todo pastor, Denão, quando você apresentar um nome,
Gente, deixa eu dar a ficha aqui. Ó, Vamos lá. A primeira pergunta, quem que é? isso. O que é? De onde é? Quem que é o pastor? Dá o contato para eu ligar na igreja dele. O cara tá em comunhão? E depois, para terminar, quanto cobrou? É assim que funciona, velho. Se tiver tudo dentro do esquema, glória a Deus, pode levar. Se pulou uma vírgula fora, muda de nome, porque não vai ser abençoado o seu projeto. Mas o importante não é a pessoa estar estourada na rede social? Estourado, irmão. Estourado. Estourar, eu vou Ser estourar. a pessoa do momento, não é essa o importante? Tá bom, leva lá. Fechou? Seu pastor vai ter que corrigir depois de 30 dias as besteiras que o cara fala. Assim, é legal as coisas do momento, não. Hoje que as redes sociais e a pessoa explodir e tal, é muito legal. Não tem problema nenhum, cara. Não vejo problema. Mas tem a base, tem a história, tem uma igreja, tem um pastor, tenha temor, entendeu? Daquilo que você está apresentando, do seu projeto, do seu trabalho. Pô, cara, é muito legal. Eu não sou um cara de rede social. Eu brigo com ele por isso, Entendeu? mas... Assim, entendeu? Mas quem sempre fique na direção de uma igreja, do seu pastor. Tem que ter. Seja liderado. Não é membro do Instagram, tem que ser membro de uma igreja. Então, Instagram daqui não é a pouco, irmão, não tá aí com essas besteiras do alvo mais que a neve, essas coisinhas aí. Então, Aí vira uma bagunça. aí, Hammerfly é forte. Ó, a Adriana Silva tá aqui com a gente, Vandinho tá aqui também. O Matheus já deu aquela provocada aqui, ó. O Vandinho, pra você ver como que as pessoas se lembram, né, daquilo que pequenas ações que a gente faz, né? O Vandinho tá lembrando aqui de um dia, a gente estava no cabeleireiro e ele tava sem Bíblia, cara. Pô, tô sem Bíblia, tal. Fui em casa, peguei uma Bíblia que meu pai tinha me dado, hein? Bíblia que meu pai me tinha me dado, eu entreguei para ele. Tá me ajudando muito, sou líder de adolescentes lá no Mirassol, lá perto de casa. A irmã Marcinha Teixeira falando que você vai estar em Sumaré, dia 6 de março. Isso aí, 6 Tá. de março, segunda-feira. Júlio César Francisco é o Julinho, não é? É o cabecinha. Tá aí, ó, tá assistindo nós aqui, ó. Julinho. Julinho tá por aqui, bênção do céu. Adácia Tavares Paz, Tiago Oliveira Paz. É isso, pessoal, que bênção ter a companhia de vocês aqui no nosso podcast, que tem o oferecimento da Pratis Customs. Tudo o que você precisar em tapeçaria automotiva, teto, forro, os bancos, o que você precisar, carros antigos, clássicos, carros modernos e atuais, fala com a Pratis Customs. Tem sempre um trabalho especializado em ótimas condições para você. E também @Tel3Fone, tudo em smartphone, de acessórios, capinha, troca de película, a todo tipo de manutenção e vendas de aparelhos também com ótimas condições. @Tel3Fone, fala com o Júlio lá. Com o Júnior, fala com ele lá. Olha só, você falou aqui, a gente já está falando aqui sobre liderança. Fala um pouquinho sobre o Adocamp, só para o pessoal entender. Vamos lá. Adocamp, esse ano qual a edição esse ano? 2020. 15ª edição. 15ª edição. Vamos fazer um bate-bola aqui sobre a Adocamp. Primeira edição, você lembra quantos tinham? 554. Na primeira edição, Primeira edição. 554 adolescentes. Que era para 300 no auditório do Hotel Vila Rica. Isso, de 300 foi para 554. Hoje, quando está cheio, quando é a lotação máxima? A pandemia tivemos que reduzir. Mas a lotação máxima dá quase 3 mil. Quase 3 mil. Isso se... Dois períodos. Isso, 2 períodos, porque a gente não tem como fazer num ambiente só. Mas se fizesse para 4 mil pessoas, vinha 4 mil. Fácil. Pastor, como que o senhor chega nisso? O senhor sai de 300, que era o primeiro projeto, hoje chega a 3 mil. Por que eu estou perguntando isso? Porque, às vezes, o líder, ele nunca fez um projeto. E aí, o primeiro que ele quer fazer, ele já quer envolver o mundo todo, né? Então, como fazer isso? Como sair do mínimo e ir para o máximo, né? Do pequeno e para o grande? Antes de eu falar um pouquinho da Adocamp, o Julinho deve estar assistindo aí. O Julinho é um cara bom para você trazer aqui no podcast, falar sobre cosmovisão, ideologia de gênero. O cara é fenomenal. Sim. Inclusive, o Julinho, ele é biólogo, né? Isso. Eu falo para a liderança, quando me convidam para falar, por exemplo, sobre ideologia de gênero, eu falo, tô fora. O Julinho, além do conhecimento teológico, ele tem o conhecimento científico. Sim. E aí o pessoal pode perguntar o que quiser, o Julinho é o irmão. apóstolo Paulo e eu sou Pedro.
Eu prego e ele ensina. Isso aí. E assim, depois eu vou contar uma história minha do Julinho no Equador. Show, Que essa foi top. Vamos lá. O Adocamp. Na verdade, Denis, a gente tem que entender que Deus coloca pessoas ao seu lado para te dar ideias. Nem sempre o líder vai ter a sua própria ideia, no sentido de que as pessoas que estão ao seu lado deixem de ser ouvidas. Então, o processo do Adocamp foi o seguinte: eu tive a oportunidade de ouvir a ideia de uma pessoa que você conhece. Irmã Cida Cesário. Cida, Deus abençoe. Foi aniversário dela esses dias, hein? Foi aniversário dela. Cida, Hammerfly, tamo junto. Ó, e a senhora vai vir para essa mesa, hein? Meu a senhora Deus. e a Cacau, 45 anos de oração no mesmo lugar, cara. Tem muita história para E que a contar. irmã Cida vier aqui, essa madeira vai pegar fogo. Eita! Viu? Você conhece a pessoa que me ajudou na ideia do Adocamp. O Vanderlei, o Vandão, que hoje é pastor na Vila União. Conhece? Vandão. Acho que o Vandão. E o Paulo Galdino, que era do Santa Lúcia. Nós sentamos um dia junto e falamos, vamos fazer um negócio junto com o campo? Falei, cara, vamos. Só que aí onde vem a ideia do Adocamp, Denis? Era atrair adolescentes, presta atenção, gente, para um ambiente que não fosse, assim, exatamente igreja. Porque a intenção do Adocamp não era fazer um evento para evangélicos. O Adocamp era fazer um evento para ganhar adolescentes não evangélicos. Por isso que nós fizemos no Hotel Vila Rica. Ah, tá. Ok? Fizemos num hotel, coffee break, aquela coisa toda, para 300 pessoas. O negócio começou 400, eu falei, cara, não sei onde eu vou colocar tanto adolescente. Bom, 554, a cada 2 cadeiras a gente colocava 3. Então, assim, o magrinho ia no meio. Coisa da Assembleia de Deus, Coisa né? do Hammerfly mesmo. A Brasília para, desce 10. Pastor Paulo Freire chamei para uma reunião de líderes. Ele não sabia o que tinha dentro do auditório do hotel. Quando ele abre o auditório, a porta do auditório, e ele vê 554 adolescentes, cara, ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, pastor, são os adolescentes de Campinas que toparam vir aqui para o evento. Lembro a frase que o pastor disse até hoje. Ele pegou o microfone e falou assim, hoje a história dos adolescentes de Campinas se inicia uma nova história nos adolescentes de Campinas. Cara, a segunda edição do Adocamp não coube no hotel. Então, nós fizemos no Teatro Culto à Ciência. 800 lugares. Deu 850 e poucos. E aí foi, cara. Aí o terceiro foi na igreja. Aí na igreja, antigamente, era banco, cabia 1.600. E aí lotamos 1.600 adolescentes e assim foi. Aí já não coube mais um período só, teve que ser 2 períodos, dividir, enfim. Então, esse ano, a 15ª edição do Adocamp. E depois, tivemos aquela estratégia do McDonald's. Que é uma estratégia, assim... Foi muito legal essa estratégia. Como que fala? Quando é algo inédito. Inédito. Eu estava em casa, pensando o que eu poderia fazer com os adolescentes. Lembrei que todo adolescente gosta de comer. Gosta de comer, né? Depois do culto. Fui no McDonald's, cara. No sonho, olha que coisa, eu sonhei que eu estava no McDonald's falando com o gerente. Eu pedia no sonho para ele 3.000 lanches. Aí eu falei, cara, é impossível isso. Mas aí um dia eu passando em frente ao McDonald's da Francisco Glicério ali, Glicério, entrei e aí o segurança da loja falou o que eu queria. Eu falei, eu queria falar com o gerente. E aí o legal foi que quando eu cheguei na sala do gerente do Mac, eu falei que era da Assembleia de Deus, falei que eu precisava 3.000 lanches. Aí ele olha para mim e fala, cara, você é crente da Assembleia? Eu falei, sou crente da Assembleia. Ele deu paz do Senhor para mim. E aí, Denão, a surpresa. Filho do pastor Pedro Pio. Paulo Pio. O Paulo Pio foi e topou. E aí o McDonald's virou parceiro nosso para a realização do Adocamp. Foi isso aí. E aí foi. E aí foi, mano. E aí chegou no que é hoje. Chegou no que é hoje. E qual a expectativa daqui para frente? Melhorar cada vez mais. Fala aí algum... Para esse ano? É. Não, mano, não tem spoiler não, velho. Dá spoiler aí, ó. Campinas quer um spoiler. Vocês querem? Jesus vai estar presente. Eita glória. Se você não quiser a presença Conta de um Jesus, testemunho não aí do aparece Adocamp lá. que a meninada contou, você lembra? Teve um ano que parece que a meninada foi embora.
2014, né? 2014, né? Jesus batizou sei lá quantos adolescentes no culto e depois foi batizando dentro do ônibus, foi batizando do circular, no carro, adolescente carregado. Então, Foi assim, top para o demais. pessoal entender hoje como que funciona a Docamp. O pessoal paga uma taxa lá, Paga a inscrição paga a inscrição. para comer o lanche. Essa inscrição, quando termina, eles recebem um lanche, um Coca, refrigerante batata. e batata chips para meninada. Então, o McDonald's se tornou aí meio que indiretamente a marca do Adocamp. A meninada vem mesmo. São 2 cultos hoje, né? Orando a Deus aí, quem sabe a gente consegue um ambiente legal para fazer um só. Vai ser top, mano. Cara, Campinas, por incrível que pareça, uma metrópole de quase 1,5 milhão de habitantes. 30. Não tem um lugar assim preparado para 3 mil pessoas. Tem, mas é caro, né? É fora Tem, de... mas é 50 mil a diária, né? Então. É fora de... Fora do esquema. Mas É. estamos orando aí. Maravilha. Ó, a gente está aqui já trocando essa ideia mais uma vez. Obrigado aí pela sua presença, cara. Então, a gente já viu quantos adolescentes entraram aí na sua vida. Hoje você tem viajado toda semana de estados a estados. Como que você concilia isso? Vamos falar um pouquinho de família agora, que eu acho que é interessante nessa jogada toda, a importância da família, da Josi, das meninas. Como que você concilia trabalho, família, viagens? Como que você faz isso? Então, Denão, eu tento marcar geralmente as agendas finais de semana, que eu não trabalho de sábado e domingo. Alguns eu trabalho, mas aí a gente consegue negociar. De semana eu procuro marcar a agenda próxima aqui de Campinas, que dê tempo de eu sair do trabalho e ir. Uhum. Não é fácil você ter que ficar dentro de uma metalúrgica, às vezes 10 horas, 8 horas, 12 horas por dia. Principalmente porque o meu trabalho hoje não é mais braçal, mas mexe muito com a cabeça, com a mente, é números, né, cara? E aí você sair de lá, já ter uma mensagem preparada para pregar, cara, não é fácil. Então tem hora que eu vejo mesmo que se não for a bondade e misericórdia de Deus, a gente não consegue aí, sei lá, atingir com excelência, se não for a bondade de Deus. Mas assim, tem que trabalhar, né? Se ter 3 mulheres em casa não é brincadeira. E ainda para ajudar a arrumar uma cachorrinha. Tipo assim, então tem que trabalhar, tem que dar seus pulos. Se hoje perguntassem para mim se teria condições de viver só do ministério, da igreja, das viagens, eu vou falar para você que se o meu objetivo fosse esse, daria. Mas meu objetivo nesse momento é falar do amor de Jesus mesmo, pregar e continuar trabalhando porque eu estou numa fase já de reta final, né? Não estou assim, começando minha vida profissional, já estou quase terminando. Vou para 31 anos de carteira assinada, então já tem uma história aí. Então, falta pouco, mas uns 10 anos eu aposento. E já era. Se eu não aposentar, sei lá, tá no céu já. Porque cansa, cara, pelo amor de Deus. Mas maravilha. E, a gente está falando aqui novamente, né? Um líder de adolescentes em geral, um líder de campo. Pastor, eu penso que a gente está numa transição de gerações, né? Então, nós temos a nossa geração, que eu brinco que é a geração que saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, viu grandes moveres de Deus. Enfim, é uma outra geração, né? Vamos dizer assim, que a presença de Deus era algo mais latente na nossa época, né? Hoje a meninada é mais... Não sei se eles são mais céticos, mas, enfim, tem muita distração hoje em dia. Como que os pastores podem ver? Por exemplo, o departamento de adolescentes. Nem toda igreja ainda tem. É muito comum o pastor misturar jovem e adolescente. O que você poderia falar aí um pouquinho para os pastores? Qual a importância de entender que o adolescente é uma fase da vida que precisa ser entendida como adolescente, né? É preciso fazer uma ponte entre adolescência e juventude, porque a igreja ela continua, mas é preciso ter um olhar diferenciado para o adolescente.
Não, o pastor só vai acordar e ver quando a igreja dele estiver envelhecida. Quando ele perceber que os jovens, os adolescentes não estão mais na igreja dele. Então, assim, as etapas têm que ser respeitadas. Você dá aula de escola dominical. Você sabe que as próprias revistas têm as suas faixas etárias. Então, ela não pode. Eu não posso pegar uma criança e jogar direto nos jovens. Ele tem que passar pela adolescência. Porque, eu já falei em algumas pregações, a adolescência tem 3 fases. A primeira, dos 11 aos 14, da puberal, que é a puberdade, dos 14 aos 17, é nuclear, que é a idade mediana da adolescência, e depois a adolescência juvenil. Qualquer etapa que é precipitada ou algo bastante precoce, nós não vamos ter jovens bem estabilizados. Entendeu? Por mais que a internet está aí, por mais que hoje uma criança de 11, 12 anos já sabe de coisas que, a gente foi aprender na nossa fase de adolescente. Com 18 anos, meninada de 10, 11 anos já sabe hoje, tem que ser respeitada. Então, para a igreja que não tem o departamento de adolescente forte, procure ter. Você vai ter crianças, você vai ter adolescentes jovens, como assim, adolescentes bem estabilizados, para você ter uma juventude bem estabilizada também. Porque se pular a etapa, meu irmão, você vai ter problema lá na frente. Então, eu acho que toda igreja tem que ter um departamento de adolescente forte. E o que você acha que um departamento forte de uma igreja deveria ter para ser um departamento forte? Primeiro, o apoio da igreja. Eu acho que a igreja tem que começar a investir nessa área. Entender que o adolescente é a igreja de hoje, né? Sim, esse negócio de que o adolescente é a igreja do amanhã, da mentira. Isso é o adolescente da igreja de hoje, cara. Adolescente dá glória a Deus, adolescente batizado com o Espírito Santo, adolescente canta. Adolescente paga dízimo, que a meninada tá começando terreno cada vez mais cedo, pô. Entendeu? Trabalhar, assim, dar essa oportunidade, fortalecer os departamentos, entendeu? Investir. Às vezes a gente acha assim, o adolescente não tem dinheiro. Cara, o pai tem. O pai vai lá e compra um iPhone de 2 contos com um adolescente. Chega na época do retiro, R$300, eu preciso de bolsa, a igreja precisa pagar. Não, cara. Eu acho que a igreja mais pais tem que caminhar junto. Isso. Né? E aí você vai ver que vai ficar mais fácil. Eu acho que boa parte dos líderes que estão me assistindo aí, às vezes o inimigo do nosso ministério não está lá no mundo, não está no inferno, não está no... Não, às vezes, entendeu? Às vezes está em casa, velho. Cada pai chato, velho, que o líder quer fazer, não investe, não... Cara, eu vou falar. Fala, eu fiquei fala mordido que agora. aqui é fala. Fala de não podcast. O pai não compra a camiseta do Congresso, que é R$30, que acha caro. Mas na época da Copa, compra a camisa do Neymar, que paga 200 conto, velho. E o cara nem faz nada. Aí você vem falar pra mim, cara, que depois, quando o filho desvia, a culpa é do líder. Se o pai não comprou... Cara, eu vou falar, agora senti, desceu. Vai. Um dia eu tô na igreja, tô falando na minha igreja. Um pai veio e me procurou. Sabe a Bíblia do adolescente? Aquela de capa marrom, acho que da SBB lá. O pai veio e falou assim, Bisnaga, onde já se viu, cara? Meu filho quer uma Bíblia do adolescente, descobertas, aquela Bíblia marronzinha bonita. Onde já se viu Bíblia para o adolescente? Bíblia é tudo igual. E não sei o quê. Eu falei, pai, ainda bem que ele está pedindo a Bíblia do adolescente, está pedindo a Bíblia da mulher, que era um menino. Falei, cara, e aí, quanto que é essa Bíblia? Era 55 conto, cara. Falei, tá muito caro. Eu dei os 55 conto para ele. Falei, compra a Bíblia pro seu filho. Cara, o filho está pedindo a Bíblia. E o pai não queria comprar a Bíblia. Então, assim, eu acho que pais e liderança têm que caminhar junto. Né? Nem tudo depende da igreja. Eu penso que o líder, ele para liderar a adolescência, ele precisa liderar os pais. Porque liderar é influenciar, liderar é inspirar. Posso dar um recadinho para líder e para pais aí? Olha aí. Tá pai, rendendo, hein? Tá rendendo, hein? Deixa eu falar um negócio para você. Líder não é babá. Líder não é personal trainer. Aí, ó. Líder é cuidar, auxiliar, apoiar a vida espiritual do seu filho. E vou falar uma coisa para você. Se o seu filho desviar, não ponha a culpa no líder, porque culto não começa na igreja. Eita! Culto começa em casa. Você tem lido a Bíblia com seu filho? Você tem orado com seu filho? Você tem ensinado o seu filho? Você está falando mal de igreja perto do seu filho? Então depois, quando seu filho desviar, não ponha a culpa na igreja. Ok ou não? Fale de coisas que está lá em Deuteronômio. Dos benefícios, dos bens, do poder de Deus para o seu filho. Andando, caminhando, em pé, deitado. Quando seu filho chegar na igreja, meu irmão,
ele só vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus na igreja. Ele vai produzir. Ele não vai dar trabalho. Fechou? Um beijo para os pais que estão me assistindo. Não fique bravo com o titio Bisnaga, porque receba que é de graça. Só no podcast do Denão. Eita glória. Eita glória. Posso contar o do Julinho? Conta do negócio Julinho, de fugir cara, de igreja fica à vontade e tal. aí. Eu e o Julinho fomos para o Equador. Olha para o isso. Equador. Né? Aí nós fomos lá no Ministério Castelo do Rei. Lembra do pastor Esdras e tal? Aí foi eu, Julinho e Titão. Titão e Thiago Vian. E aí, cara, nós fomos lá conhecer o trabalho. Cara, a gente não aguentava mais ficar no culto. Ó, presta atenção. Os líderes não aguentavam mais ficar no culto. Porque o culto era em espanhol, cara, e a gente não entendia nada. Porque o espanhol é o seguinte, Denão. Quando o cara fala calmo, você até que entende alguma coisa, mano, né? Mas se... Jesus. Ai, Jesus. Aleluia, aleluia. Mas quando os caras começam a pregar rápido... Mano, você não entende nada, mas só fica lá, levanta a mão, levanta lá, voando. Cara, era culto de manhã, tarde, noite, madrugada, velho. Eu não aguentava mais, cara. 10 dias, só comendo sopa, velho. E lá o frango, o pé do frango, os caras não tiram nem a unha do frango. Credo. Colocava aquela sopa com aquele pé do frango pra cima, aquela unhona. Eu não aguentava mais. O Julinho, muito menos. O Titão ficou com virose, lá quase morreu. Cara, teve uma tarde que a gente tava num hotel, a gente não aguentava mais ficar no culto, cara. Tinha culto à tarde. O Julinho teve uma ideia, falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ficar quieto aqui dentro do quarto. Na hora que o monitor passar, a gente fica em silêncio. Vamos fugir hoje. Vamos para um shopping. Vamos comer Mac. Vamos comer KFC. Vamos comer Burger King. Vamos comer qualquer coisa. Eu não quero mais o pé do frango. Cara, esperamos os irmãos ir pro culto. Pulamos o muro do hotel. Entramos num táxi. Fomos pro shopping. Comemos e tal. Falamos, vamos voltar antes do culto acabar. Top. Entramos no táxi, voltamos. Pegamos amizade com o taxista. Na volta, fomos pular por trás do muro do hotel. Pra poder chegar. Pra poder entrar antes do culto acabar. O Julinho vai... me cai numa fossa. Cheia de fezes. Meu Deus do céu. Fica atolado com a perna. Eu comecei a tirar sarro com todas as sacolas na mão assim. Dei 2 pulinhos pra trás. Caí com as 2 pernas na fossa. Mas ficamos atolado. Cara, um ajudou o outro a sair da fossa. Chegamos na porta do hotel, tivemos que pegar aquelas mangueiras de incêndio. De incêndio. E, cara, quanto mais se lavava, mais aquela crosta caía. Eu perdi sapato, tênis. Enfim, quando nós chegamos na porta do hotel, os irmãos saindo do culto e começaram, os irmãos brasileiros. Resumo, irmão. Quem foge da igreja cai na fossa. Guarda essa, irmão. Pra não dizer outra coisa, né? Guarda essa. Essas foram as experiências que eu tive com o Julinho e tal, com o Titão. Então, tudo isso o líder passa, cara. Não é só brilho, não, meu irmão. É fossa também, entendeu? Então, é muito legal. Mas, assim, Julinho é um parceirão, um amigão. Maravilha, cara. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Não tinha mostrado ainda. Eu estive em a região ali de Borda da Mata, Bom Repouso, Cambuí, Senador Amaral. Eles reuniram jovens e adolescentes, fizeram um acampamento num lugar lindo lá, cara. E eu estive lá no sábado e domingo passado. E eu gosto de trocar ideia, né? A meninada faz pergunta e tal. A gente fala, faz uma caixinha e põe papel dentro. O pessoal geralmente pega uma caixinha de sapato e faz, né? Cheguei lá e falei, traz a caixinha pra mim, pra eu dar uma olhada nas perguntas. Cara, olha o que os caras fizeram, mano. Os caras não sabem brincar, não. Os caras colocou minha logo, já colocou a logo do podcast aqui, personalizou até o papelzinho da pergunta lá, ó. Você pergunta, Denão responde, cara. Aí sim, Denão. Ó, um abraço. Denão tá com moral, gente. Ultimamente, onde eu vou pregar, sabe o que eles dão pra mim? Um saco de bisnaga, velho. Ai. É mole, velho. Alegria, viu? Vocês, obrigado aí. A gente, nas viagens, tem isso, né, cara? Carinho das igrejas. Né? Tem tudo fase, né? Tem uns lugares que você vai... Tem um lugar que é pó de café. Um abraço pro Thiago Rick. Viajou 300 quilômetros, chegou lá, ganhou 1 quilo de café. Tiagão vai vir aqui, Thiago vai vir aqui, hein? Voltou ainda o carro que quebrou, perto de Franca. Meu Deus do céu. O que ele tinha pra pagar? Um pacote de café, cara. Pacote de café, Mas cara. top, mano.
E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão de viagens? Pastor Valdemar aqui com a gente. Ô Glórias, Valdemar que estava em Jaguariúna, agora ele está lá em Arujá, São Paulo. Gente Acho que boa. você já esteve lá Estive também. lá com ele no Florianópolis. Um povo abençoado aí que acompanha a gente aí. Lembrando, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Por que crente é ruim de elogiar os outros, cara? Sabe por que isso? Tem uma mania, né? Aí que ele cresce ou diminui. Então parece que não pode elogiar o outro, né? Tem que sempre. Tá querendo. Irmão, quando a gente aparece, Jesus aparece, irmão. Pelo amor de Deus, isso é um conteúdo para abençoar. A meninada tá aí na rede social, né? Eles vão assistir alguma coisa. Então põe eles para assistir o podcast do Denão, Pastor Bisnaga, outros convidados tops aí também. Então inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo. Comenta o vídeo, pessoal comentando aqui, ó, lá de Bom Repouso, aqui, Thaís Souza assistindo a gente lá do acampamento que a gente esteve. Acompanha o pessoal que está, os nossos parceiros, Prates Customs, tudo o que você precisar para estofamento do seu carro, para customização do seu carro, clássico, antigo, carro novo, moderno, assoalho, teto, banco, tudo que você precisar, fala com a Prates Customs. E também @Tel3Fone, tudo para o seu smartphone, acessórios, capinha, troca de tela e todo tipo de manutenção especializada e venda de aparelhos também. Entra aí no Instagram, @Tel3Fone, tá na tela para você. O Júnior vai ter um atendimento especializado para você, tá bom? Estamos aqui com ele, Pastor Bisnaga, a gente está na retinha final aqui do nosso podcast, o papo rendeu demais. A gente já falou sobre liderança, falamos sobre família, falamos sobre igreja, falamos sobre história, falar um pouquinho ainda sobre pregação. Como pregador, o pessoal vê a gente pregando e não sabe dos bastidores, fala a verdade. O pessoal vê a gente lá no altar e fala que top, até porque a gente escolhe as melhores fotos, fala a verdade. A gente escolhe... A gente escolhe aquelas, né? Aquele cansado close. de foto com a minha boca aberta, velho. Quando vai bater, eu falo, vai tirar foto? Já paro no meio da mensagem. Pronto, agora põe aí. Não, mas o legal é espontâneo, pô. A foto tem que ser espontânea. Com a boca aberta? Não, você é louco. Parece que tá engolindo o microfone, velho. Pastor, eu tenho me preocupado com essa questão de falar de bastidores exatamente porque a meninada que olha a gente, às vezes admira e vê isso, né? Vê a gente lá no altar, vê e tal. Mas tem umas coisas que a gente passa por aí que é complicadinho, né? Por exemplo, o pessoal vê hotel, o pessoal vê a viagem, o pessoal vê o avião. Mas eu escutei isso do pastor Eduardo Lopes uma vez indo para São Paulo. Ele estava no auge, né? Ainda está, né? Mas enfim, foi uma semana que ele tinha pregado naquela semana em 4 estados, porque eram convenções de pastores, né? E quando tem, é meio que na mesma data. Então ele saiu aqui de Campinas, foi para um estado pregar uma convenção, dessa convenção ele foi para outra. Então naquela semana, aí nós nos encontramos para ir para São Paulo, reunião de obreiros, e ele falou assim, eu lembro até hoje isso. Ele falou assim, tô cansado. Eu olhei e falei, cara, da hora, né? Viajar e hotel. Eu falei, pastor, como assim? O senhor está cansado, né? A gente está agora começando, desejando. Ele falou assim, hotel cansa. Restaurante cansa. Chega uma hora que você quer sua casa. Então, assim, para quem está de fora e olha isso e vê aquele glamour e tal, mas quando você começa a viver isso, é meio isso mesmo, né? Não tem graça. Principalmente quando você está sem a família, não é sempre que dá para levar a esposa, por exemplo. O hotel pode ser o melhor hotel do mundo. A grande verdade é essa mesmo. Você fechou a porta, a cama, vai dormir, não tem companhia, cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse final de semana, eu estive lá com o pastor Eduardo, olha que coisa, em Três Lagoas. Isso, na DTL. E ele tem feito um trabalho lá, cara, que eu vou falar para você, mano. Extraordinário. Você é louco. Não tem como. Toda essa experiência, essa bagagem que ele teve de viagens, que, lógico, ajudou muito o seu ministério, hoje ele tem colocado em prática. Eu acho que cada lugar que ele ia, ele pegava uma coisa boa, uma ideia legal e tem implementado lá e o negócio está estourando. Mas veja só, na segunda-feira tinha um compromisso aqui em Sorocaba. Cara, o avião lá em Três Lagoas não desceu. Entendeu? Então olha que coisa. Avião, hotel, cara. E o compromisso que eu tinha à noite em Sorocaba? Faltando 7 horas para começar o culto. E de Três Lagoas a Sorocaba, Campinas, são 7 horas.
O avião não desceu, cara. Entrei num carro do irmão lá, do Jonatas. Viemos, cara, assim, 7 horas na estrada, 6 horas e meia na estrada e sem almoçar nada para poder atingir o compromisso aqui em Sorocaba. Então, cara, não é fácil, é cansativo, entendeu? Então, essa coisa, porque eu quero ser um pregador para ficar em hotel. Cara, eu já fiquei, primeira vez que eu fui pregar fora da minha cidade foi em Alfenas. Vou falar aqui porque os irmãos de lá eram muito top. Eu tinha 1 semana de casado. 1 semana de casado com a irmã Josi. Olha. Sempre foi com a irmã Josi, tá, gente? Marido de uma só mulher. Não fiquei viúva ainda não. Também não vou ficar, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, a Josi tinha 17 anos. Eu tinha 20. Chegamos para pregar nessa cidade. Ficamos na casa de uma irmã que não tinha porta no quarto. Era uma cortina. E o banheiro não era dentro da casa. O banheiro era fossa. Meu Deus. Meu Deus. Ou você ia fossa, hein, mano? Pelo amor de Deus. Eu ia fossa. De novo fossa aí. Meu amigo, à noite, para ir no banheiro, aquela portinha, aquele buraco na terra. Meu irmão, não estava acostumado. Cheio de rã, entendeu? E aí, com 1 semana, eu pensei que a irmã Josi, com 17 anos, ia cancelar o casamento, cara. Porque eu não quero essa vida pra mim, não, pô. Mas aí, cara, é chamada, né, meu? Deu tudo certo e... Então, ninguém viu todo esse processo. Acho que tudo é maravilhoso. Então... E aí, já aproveitando esse ganchinho aí, que vai ter muito jovem assistindo esse negócio aqui. A importância de quem percebe que tem um chamado ministério se unir a quem entende, né? Quer dizer, você não precisa se casar com uma outra pregadora. Não. Com a cantora. Porque, assim, a nossa história é meio que parecida por quê? Porque a Josi não é do altar. Não. Embora ela pregou sábado. Aí, tá vendo? E a minha filha falou, pai, pode aposentar que a mãe arrebentou. Falei, tô na roça. Não, é isso que eu falo. Elas têm bagagem. Mas onde... A gente chega chegando, irmão. Fala a verdade. A gente chega... Eu me sinto lá, irmão. Eu não tenho esse negócio de falar assim, eu não sabia que era isso. Não, eu sei que é isso já há bastante tempo, entendeu? Agora, a minha mulher, ela fica na dela. Tem muita bagagem. Se abrir a boca, eu sei que tem muita coisa. A Josi também. Mas o que eu tô querendo chegar nesse ponto é o seguinte. Você não precisa se casar com alguém que tem a mesma chamada que a tua. Mas alguém que entende, porque senão... Por isso que é bom o namoro. O namoro jovem, adolescente, não é pra ficar beijando na boca só não, Olha aí! Eu preciso beijar. Não precisa nada, não. Depois você beija, vaso. Namoro é pra você. É isso que é o legal. Se conhecer. Colocar qual é o objetivo de cada um. Quais são as ideias. Se bate. Se você vai, sei lá, entender que não vai dar certo. Meu irmão, o namoro é pra isso. Entendeu? Você vai, namora, não vai dar conhece. certo, vaza. Você não vai, meu irmão. Não tem o mesmo objetivo. Você não sonha igual você sonha. Lá na frente você vai ter problema. Volta na questão das etapas, né? Etapas, é isso aí. Se você pular a etapa no ministério, vai dar errado. Se pular a etapa no namoro, vai dar errado. Por isso é que eu também acho, Denal, que adolescente não tem que namorar cedo, velho. Olha aí. Não tem que namorar. Por quê? Porque não tem maturidade ainda. Entendeu? Por que um cristão namora? Jesus está falando aqui, hein? Eita, glória. Eu sempre vou falar isso. Porque, pode falar que eu sou velho, pode... Cara, o cristão namora com objetivo. Se não tem objetivo, não tem por que namorar. Então eu vou ficar. Pode ficar, mano. Jesus voltar, você vai ficar, entendeu? Então, tenha maturidade para entender o que é namoro, com objetivo. Você também não vai namorar e casar com o primeiro. Não, às vezes o primeiro não tem objetivo, sai fora. Só que eu vou te alfinetar agora em relação à questão do namoro, que é a seguinte, a gente vive, novamente, transição de gerações. Na nossa geração, você deve ter passado por isso. Os diáconos, um dos grandes trabalhos dos diáconos em grandes congressos era controlar a meninada. Sim. Porque tinha um culto dentro e outro fora, irmão. Fora dos grandes congressos, pegou geral. Tinha uma turma que ia para congresso, não pelo congresso. Sim. Eles iam para o congresso exatamente, ainda mais quando era intercidades, né? Até hoje tem, né? Isso. Mas mudou muito. Até principalmente quando era intercidades. Quando alguém de uma grande cidade ia para um congresso no interior, as meninas do interior, né? Então tinha aquele negócio. O que acontece hoje? Mudou muito. Então, eu acho estranho, porque tem líder de adolescente que ele acha estranho quando a gente fala, tudo bem, o adolescente ele não tem que namorar, mas a gente tem que tomar cuidado para não reprimir aquilo que é natural.
porque nós estamos num outro momento. Um adolescente hoje, uma apaixonite por uma menina, conversando com uma menina, é para aplaudir de pé, irmão. Sim, mas depende da idade. Não. Eu tô falando conversando com a menina. Sim, conversar com a menina, tudo bem. O que eu acho assim, que não deve é você precipitar as coisas. Não, precipitar não. Entendeu? Porque um adolescente de 15, 16 anos, com hormônios rebentando, Sim. beijou na boca, não vai ficar só ali, mano. Certo. Vai começar. Então, assim, tem maturidade para isso. Se não tem, meu irmão, não adianta a gente, como pregador, falar assim, santidade é o Senhor. Não. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo pra meninada, apaga o fogo, porque o fogo tá dentro deles, não tá no pregador que vai ensinar. Dá uma segurada, entendeu? Porque essa fase vai passar, vai começar a vir a maturidade. Aí você vai entender, de fato, a importância do namoro, por que eu quero namorar, entendeu? Agora, as escapadas de não vai ter, mano. Você tá ligado? A molecada é ninja, mano. A molecada vai. Eu sei onde você quer chegar, mano. Não, eu tô falando sei, porque, assim, eu tô falando porque tem umas igrejas, cara. Enquanto principalmente a questão de ensinar, né, mano? Isso. Gosta da menina. Você, menina, gosta do menino. É isso que eu tô te falando, eu entendeu? sei disso daí. Porque a gente tá num tempo que, tipo assim, não, o menino caminha. Meu irmão, tem umas igrejas que você vai que misericórdia, levanta os meninos, filho. Se o hino for muito alegre, eles batem. Peraí, nós somos o povo do homem e da mulher, não é? Macho fêmea, então, irmão, a gente às vezes tem muita resistência em falar de homem e mulher, em falar de sexualidade homem e mulher, e a gente fica muito tempo falando daquilo que a Bíblia não aprova. Então a gente acaba, peraí, e depois, como é que você trata isso? Essas coisas, Denão, vão sempre rolar por fora. O molecada é ninja. Mas assim, a gente como líder, o que a gente puder ensinar, de quanto mais tarde for, melhor. Mas para isso o líder tem que se aproximar da meninada. Sim, né? lógico. Porque Não, e outra, você não vai reprimir um moleque que foi, sabe? Eu tô gostando da menininha Esse dia lá. uma irmã falou assim pra mim. Eu vou falar, depois... moleque, você tá errado. Você tá certo, mas cuidado com o tempo. É isso que eu tô te falando. Esse dia uma irmã falou assim pra mim, mas o menino dela tinha, acho que na época devia ter uns 11 anos. Falou assim, meu filho pega geral no condomínio. Pega todas. Eu pisco que ele tá beijando uma menina. Eu falei, irmã, você vai ter que conversar com esse menino. Menino é o quê? Pac-Man? Pega tudo? Tem que trocar uma ideia com esse menino. Mas, ó, Denão, uma vez eu fui pregar numa igreja, que eu não vou falar onde. Eu podia até falar, mas não vou falar, não. Não, fala não. Cara, o menino perguntou, nesse negócio de pergunta e resposta, se Jesus olhava pras meninas que nem ele olhava, quando era adolescente. Ó. Aí eu perguntei pra ele, que jeito que você olha? Porque você vê a intenção do coração dele, certo? Cara, o moleque, ele não se manifestou, foi no papelzinho. Eu falei, depois do culto você me procura. E não é que o candango me procurou, velho? Olhou pra mim e falou assim, Jesus olhava pras minas que nem óleo. Eu falei, quantos anos você tem, Vaso? Ele falou assim, fiz 13. Ó. É? E que jeito que você olha? Ele olhou pra mim e falou assim, com 13 anos, a minha fraqueza é mulher. Dentro de mim, eu pensei... Sansão. Falei, graças a Deus que é mulher. Glória a Deus. Mas a mesma coisa, eu falei, cara, mas tá no tempo errado. Aí eu falei, mano, você estuda? Mais ou menos. Lava a louça? Não. Lava a cuequinha? Também não. Fala inglês, mandarim? Não. Batizado com o Espírito Santo? Não. Batizado nas águas? Não. Eu falei, some da minha frente. Por quê? Você tem que entender que tem outras prioridades na vida. Sim. Né? Mas é isso aí, cara. É ele, ela, e acabou. E vai que vai. E a liderança tem que aprender a conversar sobre isso, né, cara? É isso aí. Trocar Eu sei ideia. que na nossa época a gente era muito reprimido. Mas assim, para alguns foi bom, cara. Não, O foi diácono bom. ficou... Lembra que pegava na mão, o diácono já contava ao pastor? Pastor, pegou na mão da menina. Cara, era 3 meses da disciplina, mano. Não tinha conversa, não tinha negociação. Negócio de STF. Não tinha nada não, velho. Tem pra ninguém. Que nada. Vai. Cara, mas é muito bom nessa fase. Eu acho que é legal porque a gente veio daquela geração, até você falou comigo esses dias, pô, não, acho que tá acabando a gente e tal. Eu falei, não, é o contrário. Como essa meninada precisa da gente, cara. Sim. Pra caminhar, pra aprender, pra dar Só os que já vou primeiros avisar passos. aqui, cara, que esse cabelo meu platinado aqui, cara, não vou ficar muito tempo com adolescente, Você não prega muito velho. lugar com esse cabelo. Não, mas Cara, aí vai passar a fase. Mas eu tô você meio prega... tiozinho da lanche, velhinho da lanche, sei lá, velho. Mas assim... Mas são as ó, referências que Deus tem. eu vi uma coisa interessante sobre isso aí, que foi o seguinte: numa floresta, você tem árvores velhas, aquelas árvores bem altas. As árvores novas,
eu não lembro agora o tipo de árvore que era, mas as árvores novas, elas em pouco tempo, elas atingem o mesmo tamanho e ultrapassam das árvores antigas. Só que elas não têm raiz. Então, se você não souber fazer o manejo e você arrancar as árvores velhas, quando vier qualquer tempestade, ela vai derrubar as árvores novas. Sim. Então, a árvore nova, ela fica empurrando a outra. Tipo, cara, você está me atrapalhando o meu crescimento. E a velha fica ali. Só que quando vem a tempestade, ela não derruba a árvore nova, porque a velha segura ela. Então, é preciso... Isso, na natureza, é assim. É preciso esperar um tempo certo até a árvore nova ter raiz suficiente. Aí você tira a árvore velha. Por isso que eu falo que a gente está numa fase de transição, cara. Tem uma nova geração vindo aí, uma meninada, usada por Deus, cheia de muita criatividade, cheia de, sabe, uma mentalidade maravilhosa. Mas se eles não forem, sabe, abordados, se eles não forem instruídos, se eles não se colocarem também, né? Sim. Porque não adianta nada. Tem uma meninada que acha que se eles não forem ajudados, acontece aquilo que você falou, é rapidão. Nossa, apareceu, quando você vai procurar, cadê? Já sumiu. Por quê? Não tem raiz. Então, eu acredito que a gente já está numa idade legal, mas a meninada precisa ter muita coisa ainda, né, pra gente... Sim, com certeza. O Denão, até vou aproveitar aqui a oportunidade, né? Na segunda semana de março, vamos ter uma reunião aí com todos os líderes de Campinas. Olha aí. E aí a gente vai ter o Adocamp esse ano e também a gente vai ter uma data que a gente vai fechar sobre a gente passar um dia com todos os líderes lá na ITAD. Legal. Para orientações, momento de diversão e o culto à noite. Então, a gente já vai fechar isso para esse ano, justamente para a gente orientar a liderança como trabalhar, como ensinar. Então, a mentoria para a liderança de adolescente aí. Então, já estou avisando aí, galerinha, se puder depois ir divulgando, porque 15 anos de Adocamp não são 15 dias, né? Rolou muita coisa aí, né? Durante esses 15 anos. Vai ser no segundo semestre? Segundo semestre, 2 de novembro. Posso falar outra novidade? Fala aí. Vou falar essa, hein? Fala. 2 e 3. 2 vai ser o tradicional Adocamp e 3 o pastor, na sexta-feira à noite, liberou para a gente fazer um Adocamp... Pós-Adocamp. Um Adocamp que ele quer que seja o primeiro congresso oficial. Legal. Entendeu? Então vai ter novidade. Adocamp. Vai ter uns Hammerfly aí. Tamo orando, hein, meu? Pressão, hein? Que legal, cara. Tamo orando. Bom, meu amigo, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Pô, eu queria falar tanta coisa aqui, cara. Não, mas vai voltar mais vezes, cara. Parte 2 ou não? Vai. Aí, ó, vocês querem parte 2? Fala pra gente aqui nos comentários, com tem algumas certeza. coisas que eu queria falar aí, Denão, aqui. É que é o segundo podcast que ele participa e o segundo que eu faço, tá? Então, vocês podem dar nota pra gente aí. Nesse, eu acho que eu até falei menos, cara. Eu tava assistindo o primeiro, cara, falei demais no primeiro. Mas eu acho que as coisas vão fluindo e a gente vai aprendendo também. Mas eu estou muito feliz aqui de ter você nessa mesa com a gente. Tem algumas pessoas que eu quero trazer aqui, mas com certeza ter você aqui alegra muito o coração da gente. Quero agradecer aí a sua audiência, o pessoal que está acompanhando a gente, mandando aqui a sua mensagem para nós. O Wesley Souza falando aqui com a gente. Lá em Bom Repouso eu fiz a galera perder o almoço, cara. Eles abriram a roda, falei, vai perguntando. Quando eu vi era 1 hora, irmão. O almoço já tinha esfriado e aí a molecada querendo perguntar. Vamos embora. Jean Fernandes falando que é um papo de qualidade. A irmã Cida Cesário assistindo até agora, cara. Tá mesmo, irmã Cida? Eita, glória. Falando que é a parte 2. No próximo sábado, agora, nosso podcast, que seria de 15 dias. Agora, todo sábado às 9 da manhã nós estaremos aqui. No próximo podcast, eu confirmo para vocês essa semana a participação do Áquila Ferreira, um jovem abençoado, escreveu um livro Pequenos Cristos, a gente vai trocar uma ideia aqui. E como a gente fechou mensal, provavelmente a gente vai lançar um cartaz aí de todo mundo que vai estar com a gente, para o pessoal já ir compartilhando. Obrigado por nos acompanhar até agora. Obrigado a Prats Customs por estar apoiando aqui o nosso podcast de hoje e até o 3 Fone também. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado, Pastor Bisnaga. Obrigado, Hubble Podcast, por essa estrutura maravilhosa. Muito obrigado a todos que nos assistiram, a quem vai assistir depois.
Fiquem ligados, inscreva-se aí. Fala Denão Podcast, próximo sábado às 9 da manhã. Nós esperamos vocês. Valeu, Deus abençoe.